Olá pessoal, eu sou Marvin Cerqueira Dias. Estou gravando esse vídeo aqui para poder falar com vocês sobre o Instituto do Estupro de Vulnerável. Então, vamos lá. Para a gente começar esse assunto, a gente tem que se perguntar o seguinte: onde está tipificado o crime de estupro de vulnerável? Então, você abre o Código Penal, vai estar lá no artigo 217-A, preceituando o seguinte: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, pena de 8 a 15 anos. Ou seja, o cara pratica, o agente pratica conjunção carnal ou ato libidinoso com menor de 14 anos, ele já vai estar tipificado aqui. Mas aí, sobre esse artigo, vem muitas perguntas. Pô, cara, então sempre que o agente praticar ato libidinoso com conjunção carnal com menor de 14 anos, ele vai incorrer nessa tipificação. Aí o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 593, ele veio esclarecer essa dúvida. Então, né, a gente tem que ver a jurisprudência, tem que ver o que os tribunais superiores ditam sobre determinado assunto. Ele diz exatamente o seguinte: o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato luminoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com a gente. Ou seja, se você me perguntar, Marvin, e se a garota for garota de programa? Cara, se o agente praticou sexo com uma garota de programa, não importa se ela já transou antes com 500 homens, isso é irrelevante. Isso é irrelevante. O que é relevante aqui é a questão da idade dela. Se ela for menor de 14 anos, já era, você vai estar tipificado aqui. Né? Ah, mas a menor de 14 anos, a menina tinha 13 anos e queria praticar sexo com a gente. Rapaz, não importa. Por quê? Porque, para a lei, o menor de 14 anos não teria consentimento para praticar esse ato. Então, o menor de 14 anos, ele não pode praticar sexo por lei. A lei diz isso. É isso que o artigo 217-A está nos dizendo. Mas é claro, nada no direito é absoluto. Mas aqui, se a gente levar em consideração a súmula do Superior Tribunal de Justiça, existe a presunção de violência absoluta. Né? Note que quando a lei está dizendo que não importa, quando o tribunal está dizendo, pô, não importa nada, não importa se ela queria ou não, não importa se ela tinha experiência amorosa anterior ou não, se ela tinha um relacionamento amoroso com a gente ou não. Quando a lei está dizendo, quando o Superior Tribunal de Justiça diz isso, ele está criando uma presunção de violência absoluta. Ou seja, você praticou aquilo, cara, a violência é presumida. Ela é presumida, de forma absoluta. A gente está pressupondo que existiu uma violência de forma absoluta, mesmo que não seja aquela violência nos termos normais que a gente conhece, né? Mesmo não tendo a grave ameaça, mesmo não tendo agressão, a violência aqui ela é presumida de forma absoluta. Agora, é claro, se você pesquisar, né, pensando aqui como tese defensiva, pensando aqui como o advogado, existem tribunais que não condenam, tá? Já teve situações, muitas situações ocorrem, onde que dependendo das circunstâncias, que dependendo do caso concreto, o tribunal acaba, o magistrado, ele acaba não condenando o agente. Por exemplo, é muito comum, já foi muito comum, processos onde colocam a foto da mulher, né, da menina, e fala assim, olha, ela tem 13 anos, mas olha aqui o processo, olha as fotos do processo aqui, ó. Aqui, magistrado, tô anexando as fotos dela, não dava para perceber que ela tinha 13 anos, porque nas fotos parece que ela é uma adulta, ó. Então, o meu cliente não sabia que ela era de menor. E aí? E se ele conheceu ela num lugar
num lugar, num ambiente, num bar que é para maiores de 18 anos a entrada e conheceu essa menina lá. E a responsabilidade desse estabelecimento em ter permitido a entrada dessa menor de 14 anos ali e o cara que foi praticar conjunção carnal com ela, ao conhecê-la ali, ela, ele achava que ela tinha 18 anos. E aí, né? É, e aí que é uma grande problemática do direito e que, na minha concepção, se o cara realmente foi levado a erro, deveria sim ser julgado dentro de uma justiça, né, do ideal de justiça. Ele não deveria é, levar essa pena, porque é uma pena muito grande, né, 8 a 15 anos, mas eu só estou trazendo aqui um outro ponto de vista, dependendo do caso concreto. Mas agora, beleza, a mulher parece uma adulta e tem 13 anos e você sabe disso, aí, meu amigo, realmente você tem que ser condenado. Você sabia a idade dela. A gente está falando aqui, por exemplo, de alguém que de fato não tinha como saber a idade da pessoa, né? E aí existem várias teses defensivas nesse sentido. Mas tem essa súmula do STJ 593 que coloca a presunção absoluta de violência. É presumidamente, né, dessa forma. E é isso que eu tenho para falar sobre o estupro de vulnerável, né? As hipóteses, as circunstâncias. O inciso 10 do artigo 217-A fala que incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém por enfermidade ou deficiência mental, não tem o discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Ou seja, por exemplo, o agente vai e pratica a conjunção carnal com alguém que está dormindo. Ou seja, a pessoa não tinha como oferecer resistência. Ou seja, naquele momento, a pessoa estava vulnerável, né? Então você acaba incorrendo no estupro de vulnerável e não no crime de estupro lá do artigo 213, e sim do estupro de vulnerável no artigo 217-A. E é isso. É um tema que gera muita discussão, né? Tem gente que acha que deveria aumentar o limite de idade, a gente que acha que tem que diminuir. Eu já vi pessoas dizendo, né? Não, tem muita menina de 13 anos que já tem como consentir. Enfim, é uma coisa que gera uma discussão não só jurídica, mas também uma discussão até na própria sociedade, porque diversas pessoas têm opiniões diferentes. Tem gente que apoia essa lei, tem gente que acha que devia ser modificada para piorar a situação ou para melhorar a situação, enfim. E é isso aí. Se gostaram do vídeo, por favor, interajam, se inscrevam. Tamo junto.